todos, agradeço a presença de todos aqui nesta noite. O número legal de vereadores sobre a proteção de Deus. Declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Joyce Benevides para descerrar a cortina do Cristo. Solicito ao vereador Dr. Juliano para fazer um breve trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Salmo 125. Aqueles que confiam em Javé são como o monte Sião. Nunca se abala, está firme para sempre. Conforme cópia fornecida a todos, coloco em discussão a ata referente à sessão ordinária realizada no dia 2 de abril de 2018. Em votação, a ata aprovada por unanimidade. A pauta desta sessão é composta pelo seguinte: matéria para leitura, 2 projetos de lei, 2 emendas de projeto de lei e 17 indicações. Matéria para deliberação na ordem do dia, 2 projetos. Solicito aos secretários que façam a leitura dos projetos, das emendas e das indicações. Presidente, eu gostaria que se guardasse um minuto de silêncio ao falecimento da avó da nossa querida vereadora Joyce, por gentileza. Boa noite a todos. Projeto de lei número 31, de 13 de março de 2018, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar na contadoria da Municipalidade de São Pedro, no valor de R$ 602.500 e da outras providências. Exposição de motivos. O presente projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos nobres edis trata da abertura de crédito suplementar para reforço das dotações consignadas no anexo único a este projeto de lei no valor de R$ 602.500, destinado a suprir acordos judiciais firmados nos autos dos processos 0004475-81/2009.8260584, R$ 472.500, sendo oferecida para o momento e contando com a apreciação e aprovação por parte dos nobres vereadores, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protesto de elevado respeito e distinta consideração. Atenciosamente, L. Donizete Zanata, prefeito municipal. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, nobres pares, público aqui presente, público que está em casa assistindo. Projeto de lei número 2, de 2 de abril de 2018. Altera o quadro de servidores da Municipalidade de São Pedro, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 82/2013 da outras providências. Exposição de motivos. A propositura de lei complementar em questão tem por iniciativa promover a alteração do quadro de servidores do município com o fim de adequá-lo às necessidades atuais da administração pública. Desnecessária a estimativa de impacto financeiro, pois está sendo excluído do quadro de servidores uma vaga do
emprego de assessor nível 2, com salário respectivo previsto para R$ 3.815,52, em compensação da criação de uma vaga para o emprego de assessor nível 4, com salário respectivo previsto para R$ 2.156, portanto, denota-se uma redução das despesas com pessoal. Não obstante isso, descer que o município de São Pedro está aquém do limite prudencial com os gastos pessoal, o que refere ao chefe do Executivo liberdade para alterar o seu quadro funcional de acordo com as necessidades que forem surgindo no decorrer do mandato. Aguardamos a breve apreciação da aprovação da matéria e exame respeitosamente Hélio Donizete Zanato, prefeito municipal. Emenda modificativa 1 ao projeto de lei 35/2018. Os vereadores que subscrevem com assento nessa casa legislativa nos termos do regimento interno propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 35/2018. Justificativa. É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral, sexual, incompatíveis com os que eles são ensinados por seus pais ou responsáveis. Diante dessa realidade conhecida por experiência direta de todos os que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos, entendemos que é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação necessária e urgente a doutrinação política e ideológica nas escolas e a usurpação do direito dos pais e que seus filhos recebem a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Trata-se, afinal, de práticas ilícitas, violadoras de direitos e liberdades fundamentais dos estudantes e de seus pais ou responsáveis, como se passa a demonstrar. Primeiro, a liberdade de consciência, assegurada pelo artigo 5º, 6º da Constituição Federal, compreende o direito do estudante a que seu conhecimento da realidade não seja manipulado para fins políticos e ideológicos pela ação dos seus professores. 2. O caráter obrigatório do ensino não anula e não restringe a liberdade de consciência do indivíduo. Por isso, o fato de um estudante ser obrigado a assistir às aulas de um professor implica, para esse professor, o dever de não utilizar sua disciplina como instrumento de cooptação político-partidário ou ideológico. 3. Ora, é evidente que a liberdade de consciência dos estudantes estará violada se o professor puder se aproveitar de sua audiência cativa para promover em sala de aula suas próprias concepções políticas, ideológicas e morais. 4. A liberdade de ensinar, assegurada pelo artigo 206, segundo da Constituição Federal, não se confunde com a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade da consciência e de crença dos estudantes, que formam em sala de aula uma audiência cativa. 5. De forma análoga, não desfrutam os estudantes de liberdade de escolha em relação às obras didáticas, paradidáticas, cuja leitura lhes é imposta por seus professores, o que justifica o artigo número 8º, primeiro do projeto de lei. 6. Além disso, a doutrinação política e ideológica em sala de aula compromete gravemente a liberdade política do estudante, na medida em que visa a induzi-lo a fazer determinadas escolhas políticas e ideológicas que beneficiam direta ou indiretamente as políticas, os movimentos, as organizações, os governos, os partidos e os candidatos que desfrutam da simpatia do professor. 7. Sendo assim, não há dúvida de que os estudantes que se encontram em tal situação estão sendo manipulados e explorados politicamente, o que ofende o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, segundo o qual nenhuma criança ou adolescente será objetivo de qualquer forma de exploração. 8. Ao estigmatizar determinadas perspectivas políticas e ideológicas, a doutrinação cria as condições para o bullying político e ideológico que é praticado pelos próprios estudantes contra seus colegas. Em certos ambientes, um aluno que assuma publicamente uma militância ou postura que não seja a da sua corrente dominante corre sério risco de ser isolado, hostilizado e até agredido fisicamente pelos colegas. E isso se deve principalmente ao ambiente de sectarismo criado pela doutrinação.
Nono, a doutrinação infringe também o disposto no artigo 5.3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante aos estudantes o direito de ser respeitado por seus educadores. Com efeito, um professor que deseja transformar seus alunos em réplicas ideológicas de si mesmo, evidentemente não os está respeitando. 10º, a prática da doutrinação política ideológica nas escolas configura, ademais, uma clara violação ao próprio regime democrático, na medida em que ela instrumentaliza o sistema público de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de determinados competidores. 11º, por outro lado, é inegável que, como entidades pertencentes à administração pública, as escolas públicas estão sujeitas ao princípio constitucional da impessoalidade, e isso significa, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de Direito Administrativo, Malheiros, 15º, que nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. 12º, e não é só o uso da máquina do município que compreende o sistema de ensino para a difusão das concepções políticas ou ideológicas de seus agentes é incompatível com o princípio da neutralidade política e ideológica do município, com o princípio republicano, com o princípio da isonomia, igualdade de todos perante a lei, e com o princípio de pluralismo político e de ideias todos previstos explícita ou implicitamente na Constituição Federal. No que tange à educação moral, referido no artigo 2º, 7º do projeto de lei, Convenção Americana sobre Direitos Humanos vigente no Brasil estabelece em seu artigo 12º que os pais têm direito e que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Nesse sentido, o projeto que ora apresenta está em perfeita sintonia com o artigo 2º da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que prescreve entre as finalidades da educação o preparo do educando para o exercício da cidadania. Afinal, o direito de ser informado sobre os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Note-se, por fim, que o projeto não deixa de atender à especificidade das instituições confessionais e particulares cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, as quais reconhecem expressamente o direito de veicular e promover os princípios, valores e concepções que as definem, exigindo-se apenas a ciência e o consentimento expresso por parte dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Anexo. Deveres do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiões, morais, políticas, partidárias. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou falta delas. O professor não lhe fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas. O professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará os direitos dos pais a que seus filhos recebam uma educação moral que seja de acordo com a formação integral. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. São Pedro, 29 de março de 2018, Lúcio Sorocaba, vereador, Robinho Pedrosa, vereador. Emenda modificativa número 1/2018, que dá nova redação ao parágrafo 3º e 4º do inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 1/2018, que dispõe sobre a abertura e não martirização de atendimento 24 horas na farmácia e drogarias do município de São Pedro, alterando a lei complementar número 78 de 14 de junho de 2012, que dispõe sobre o Código de Costura e dá outras providências. Artigo 1º, o parágrafo 3º do inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 1/2018 passará a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo 3º. É facultativo o serviço de plantão 24 horas das farmácias agrarias aos domingos e feriados, no período diurno e noturno, e nos demais dias da semana, no período noturno, sem interrupção de horário, em sistema de rodízio, ficando uma farmácia aberta após o fechamento dos demais, garantindo o atendimento do público integralmente. Parágrafo 4º. As farmácias drogarias que aderirem o sistema de plantão constante do parágrafo 3º do inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 1/2018 ficarão obrigadas a fixar placas indicativas de suas portas frontais de cópias dos horários dos plantões. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data da sua publicação. São Pedro, 12 de abril de 2018. Adeus Jesus, vereador. Antônio Tobeto, presidente. Adriano Vitor, vereador. Albino Antunes, vereador. E Luiz Melado, vereador. Cássio Capelari, vereador. Agora passaremos à leitura das indicações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 96 de 2018. Indicação 96 de 2018, emenda indica ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade da instalação de um bebedouro na área de lazer no lago do bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões, São Pedro, 9 de abril de 2018, Robinho, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação 97 de 2018. Indicação número 97 para 2018. Emenda indica ao chefe do Poder Executivo para que, através da Secretaria de Obras, viabilize o acesso para a chácara localizada na Avenida Marginal 3, no bairro Altos das Águas. Sala das Sessões, São Pedro, 10 de abril de 2018, Ondina Daniel, vereadora. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 98 de 2018. Indicação 98 de 2018, emenda indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, determine para que seja feita análise, apresentação e fixação de placa contendo o laudo da água fornecida pela fonte existente no Parque Maria Angélica. Sala das Sessões, São Pedro, 10 de abril de 2018, Ondina Daniel, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 99 de 2018. Indicação número 99 para 2018. Emenda indica ao chefe do Poder Executivo para que determine ao setor competente providência junto à CPFL para a instalação de bicos de luz na rua José Escoton, bairro Nova São Pedro 1. Sala das Sessões, São Pedro, 10 de abril de 2018, Ondina Daniel, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 100 de 2018. Indicação no 100 de 2018, emenda indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de implantação de redutor de velocidade em tipo lombada na rua General Osório, próximo ao número 957. Sala das Sessões, São Pedro, 10 de abril de 2018, Ondina Daniel, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 101 de 2018. Indicação número 101 para 2018. Emenda indica ao chefe do Poder Executivo para que determine ao setor competente o estudo de medidas cabíveis para resolver o problema de descarte ilegal de entulhos, lixo e abandono de carros no bairro Horto Florestal. Sala das Sessões, São Pedro, 10 de abril de 2018, Ondina Daniel, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 102 de 2018. Indicação no 102 de 2018, emenda indica ao chefe do Poder Executivo para que, através da Secretaria de Obras, determine o reparo e limpeza na Avenida das Tulipas, no bairro Altos das Águas. Sala das Sessões, São Pedro, 12 de abril de 2018, Ondina Daniel, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 103 de 2018. Indicação número 103, barra 2018. Emenda indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, viabilize o nivelamento da boca de lobo existente na esquina da rua Valentim Amaral com a Avenida Presidente Getúlio Vargas. São Pedro, 12 de abril de 2018. Poderia na íntegra, por gentileza, essa indicação? Justificativa. Foi procurado por munícipes e comerciantes do local que relataram que, com o recapeamento do asfalto da boca de lobo, a referida rua ficou em nível muito mais baixo que o nível do asfalto. Sendo assim, os motoristas se assustam com um desnível puxando a direção do seu carro para o lado oposto, quase causando colisão com os outros veículos,
que estão na outra faixa, pois a via é transitada em duas faixas. Sendo assim, solicita ao Poder Público um empenho de realização dessa benfeitoria. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 104 de 2018. Indicação 104 de 2018. Senhor Presidente, indico para cumprir as formalidades alimentares ao chefe do Executivo para que, através do setor competente, viabilize a correção no formato da grade de proteção da boca de lobo existente na esquina da Rua Valentim Amaral com a Rua Campos Salles, bairro Santa Cruz. Justificativa. Fui procurado por munícipes e comerciantes que solicitam a correção no formato da grade de proteção da boca de lobo da referida rua, pois nos vãos existentes, os pneus das motos caem dentro e eu, vereador Luiz Melado, presenciei um acidente de moto no local, onde ocorreu o fato citado. Solicito, portanto, ao setor competente que estude a possibilidade de colocar uma grade quadriculada, assim, evitando assim novos acidentes. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 105 de 2018. Indicação número 105 para 2018. Emenda. Indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, estude a viabilidade do término do asfalto na Rua 1, bairro Colina de São Pedro. Justificativa. Fui procurado por um munícipe que relatou que na referida rua foi jogado somente britas sem receber o asfalto. Com chuvas que caíram há dias atrás, causou erosão na via, impossibilitando os moradores de entrarem com seus veículos em suas residências. Solicito então que o setor responsável resolva a situação o mais rápido possível. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 106 de 2018. Indicação no 106 de 2018. Senhor Presidente, indico, posso cumprir as formalidades regimentais ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, estude a viabilidade de colocação de lixeira comunitária na estrada municipal dos Bias, quilômetro 2, sentido mineração Dunas. Justificativa. Fui procurado em meu gabinete itinerante por munícipes morador do local, que relatou que, como eles não têm coleta de lixo, precisam se deslocar até a cidade para vir descartar seus lixos. Essa benfeitoria vai trazer muito conforto aos moradores do bairro, pois já antigamente existia uma lixeira comunitária no local, que foi retirada pela administração e os moradores gostariam de ter de volta. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 107 de 2018. Indicação número 107 para 2018. Emenda. Indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, estude a viabilidade de colocação de banco na entrada da UPA. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Presidente, poderia ler na íntegra essa indicação, por gentileza? Justificativa. Fui procurado em meu gabinete itinerante pelo senhor pastor Zé Vito, que relatou que os fiéis solicitaram a ele que procurasse esse vereador para fazer essa indicação, pois em dias de muito movimento, os munícipes precisam ficar sentados no chão ou na mureta do jardim. Esse pedido dos fiéis já é antigo e nada ainda foi resolvido. Solicito, portanto, ao setor competente que analise esse pedido com muita dedicação e fé. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 108 de 2018. Indicação 108 de 2018. O senhor Presidente, indico, após cumprir as formalidades mentais ao chefe do Poder Executivo, para que, através do setor competente, estude a viabilidade de colocação de lixeiras adequadas na Praça Santa Cruz. Justificativa. Com meu gabinete itinerante na Praça de Santa Cruz, dia 8 de abril, domingo, comerciantes vieram solicitar a colocação de lixeiras adequadas em torno da Praça Santa Cruz, lixeiras de PVC, com tampas de no mínimo 40 litros de capacidade, tendo em vista que esse local se tornou o ponto comercial de nossa cidade e a demanda de resíduo gerado pelo comércio vem causando transtornos nessa praça, pois em frente dos bairros onde se pode colocar lixeira em frente à sua residência ou até de seu comércio, isso não ocorre em torno dos comércios da Praça Santa Cruz, já que as calçadas são estreitas, impossibilitando a colocação de lixeiras, o que atrapalhariam também a circulação de pedestres. E como é de costume, os comerciantes colocam seus resíduos
nas lixeiras pequenas da Praça Santa Cruz, onde os cães e gatos de rua rasgam os sacos de lixo, espalhando pelo local. Portanto, solicito ao setor competente que analise essa situação o mais rápido possível, pois essa benfeitoria será de grande valia para os comerciantes e também para a população que frequenta esse local. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 109 de 2018. Indicação número 109/2018. Emenda. Indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, estude e viabilize a limpeza dos canteiros que dividem o bairro Horto Florestal e os residenciais São Pedro e São Francisco. Justificativa. Fui procurado por moradores do residencial São Pedro que solicitam a limpeza dos canteiros que dividem os bairros, pois os matos estão muito altos, espalhando a visão e servindo de esconderijo para guardar entorpecentes. Essa benfeitoria irá trazer segurança e conforto para os moradores. São Pedro, 2 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 110 de 2018. Indicação no 110 de 18. O senhor presidente indica que posso cumprir as formalidades regimentais ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, estude a necessidade de limpeza dos terrenos pertencentes à Prefeitura Municipal, localizados no bairro residencial São Pedro e São Francisco. Justificativa. Fui procurado por moradores do bairro preocupados com o mato alto nos terrenos que foram cedidos para a Prefeitura para a infraestrutura dos bairros, postos de saúde, creches, escolas, etc. E relataram que no dia 10 de abril houve uma operação policial e os suspeitos se esconderam no mato dos terrenos citados. Portanto, solicito essa benfeitoria para que traga mais segurança aos moradores dos bairros citados. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 111 de 2018. Indicação número 111/2018. Emenda. Indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, viabilize a limpeza dos matos e dos restos de rodas de árvore da rua Antônio Daniel, bairro Bela Vista. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 112 de 2018. Indicação no 112 de 18. O senhor presidente indica que eu posso cumprir as formalidades regimentais ao chefe do Poder Executivo para que, através do setor competente, estude a viabilidade de aumento de salário real para os funcionários públicos. Justificativa, considerando que os funcionários públicos do município só tiveram uma perda da inflação na gestão de Hélio José Zanata, menos em 2013, onde nada tiveram, e sabendo que o caixa da prefeitura está com excesso de arrecadação e a folha de pagamento está comprometida com 37% do orçamento apenas, sendo que se pode usar até um pouco mais de 50% para pagamento de salários, e entendendo que os funcionários são merecedores de reajuste maior, pois eles são peças fundamentais na engrenagem do nosso município. Solicito que se estude a possibilidade de um ganho real para todo o funcionalismo público municipal. São Pedro, 12 de abril de 2018, Luiz Melado, vereador. Senhor presidente, Olá, vereador Dias. a respeito dessa indicação do vereador, dizer que todo ano é feita uma reunião com o sindicato, com os servidores, no qual é aprovado um valor levado para o executivo e não teve perca não, o vereador. Só na gestão dele não. Toda a gestão, quando entra o executivo, nenhum prefeito coloca o orçamento para aprovar aumento salarial, porque a gente pega o orçamento do prefeito anterior, no qual o prefeito anterior deixou a folha de pagamento por prefeito pagar. Então não teve perca salarial só na gestão relacionada. Todo ano foi dado, era a cesta básica, transformou em vale alimentação, o valor da cesta básica era 95, hoje o vale alimentação, onde era comprado a cesta básica na Nutricentro de Piracicaba, hoje é comprado no comércio local, onde está gerando emprego, gerando mais imposto e também o valor está em R$255 o valor da cesta básica. Então, para dizer que também reuni com o prefeito semana passada, no qual se colocou à disposição e está fazendo uma gestão séria. Se tem valor, está usando 37%
do orçamento e o valor que pode se usar é 50%, nós não vamos limitar em 50% não. De repente constrói uma escola, precisa mais funcionário, aí vai ser excesso. Então o prefeito está fazendo uma gestão séria, controlando o orçamento e a gente está vendo resultado na cidade. Obrigado. Senhor presidente. Olá, vereador Luiz Fernando. Novo vereador, em nenhum momento eu citei que a administração não está fazendo um excelente trabalho. Eu citei apenas a gestão dele aqui, que eu estou falando de... Só tiveram perda na inflação dele. Não. Está aqui, ó. Não. Só tiveram perda da inflação na gestão Elzanato. Então acho que o senhor está equivocado nessa pergunta. Não. E a frente de trabalho ganhar R$500 na rua, você acha justo, vereador? Respeitar aqui a Câmara. Daí, novo vereador, hoje a gente tem um projeto de lei que veio do prefeito aqui, que é o projeto de lei complementar número 2, que no final aqui ele fala que não bastasse, que ele está com o seu quadro funcional bem abaixo do que pede. Ele pode ser usado, porque é providencial. Então, eu acho que poderia, na minha opinião, se estudar e dar 1% de aumento real, uma coisa que seria de grande valia para os funcionários. Vai ser dado, já Então, foi feito estudo, já foi protocolado no gabinete, vai ser dado, pode certeza. Tanto na cesta básica, quanto no salário, pode certeza. Eu espero, eu estou fazendo uma indicação só para reforçar isso, porque eu acho que Com certeza. com a arrecadação que está o nosso município, está Só que a gente tem que ver que o maior. dinheiro é público, é o dinheiro de cada um de nós da população. Então, vai ser feito na real situação financeira do município. Uma situação financeira, Luiz, não está com excesso de arrecadação, todos os projetos vêm com excesso de arrecadação. Tudo bem, vereador, mas você Você acha está que com está em 53 excesso? milhões no É o mérito do vereador, do prefeito. Mas ninguém falou que é desmérito dele. Vai ser dado, já foi feito estudo, todo ano a ser feito. Então, vai pegar Está na hora do vai ser dado o aumento, o senhor sabe que vai ser dado agora, na próxima sessão, acredito, presidente, que o prefeito vai trazer o projeto, no qual vai ser valorizado o funcionário. Vai ser dado o aumento, e já foi feita reunião do sindicato, já foi divulgado na imprensa, no jornal, vai ser valorizado o funcionário, pode ter certeza disso, vereador. Também parabenizo. O senhor podia pedir assim, eu acredito que está faltando o quê? Readequação salarial de alguns profissionais. Sim, foi o que eu pedi na sessão passada, eu já pedi para fazer o estatuto Vai ser das partes, e eu estou pedindo, Vai ser é um direito meu. Mas não, essa fala só tiveram perca, né? Esse que eu me preocupei aqui, ó. Só tiveram perda na inflação na gestão a reposição da perda da inflação. Só tiveram a reposição da perda da inflação. Está aqui, Entendeu? só tiveram perca de inflação na gestão nacional. Só foi Teve reposto ex-prefeito aqui. que não pagou salário, atrasou o fundo de garantia, hoje está repondo o município. Tudo bem, então, está na hora de Obrigado. dar um pouquinho aumento para eles. Obrigado, presidente. Por favor. Os projetos de leis e emendas serão encaminhados para as comissões competentes para parecer e as indicações serão enviadas a quem de direito. Através dos ofícios recebidos no 101 e 136 de 2018 do Poder Executivo, que solicita urgência especial para os projetos de lei número 31, o projeto de lei complementar número 02 de 2018. Coloco em votação os pedidos para que os projetos sejam deliberados em regime de urgência especial. Todos de acordo, pedidos aprovados, os projetos serão incluídos na ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Palavra ao vereador Dr. Cássio. Obrigado. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário, por favor, para ver sobre a possibilidade da gente seguir com a sessão, respeito aí a que a casa está lotada, para que eles não aguardem aí o café. Por favor. Entendendo o pedido do nosso vereador Dr. Cássio, eu consulto a todos se estão de acordo. A gente seguimos. Quer a tela quente. Todos de acordo. Então iniciamos a ordem do dia. Senhor presidente, no início da ordem do dia tem um projeto do vereador Robinho e do Sorocaba que diz respeito à regulamentação do vigia. Guarda noturno. Eu quero pedir vista no projeto que vai ser de parecer antecipado e pedir aprovação no plenário. A gente está estudando melhor 34. por favor. Só para analisar melhor, estudar, ou estar reunindo e ver o que é melhor para a cidade e para o município. O senhor pediu vista, Uma vista, então eu pedir aprovação. me pedir para ler. Isso.
Plenário, colocar em votação plenário. Então, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de decreto legislativo 02 de 2018. Parecer final, projeto de lei. Parecer final, projeto de decreto legislativo número 2/2018, iniciativa dos vereadores Antônio Benedito Ferraz Toledo e Índio, que concede título de cidadão sombredense à professora Maria Denise Capelari. Ao analisar o projeto em questão acompanhado da respectiva exposição de motivos, conclui-se que tal proposição encontra-se um amparo legal no regimento interno dessa Casa quanto à Constituição Federal. Ademais, nota-se que tal proposição atende aos requisitos legais e não possui vício que impeça a sua apreciação em plenário. Isto posto, por anuência dos demais componentes, bem como da relatoria dessa comissão permanente, abaixo subscritos, emite parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 2/2018, julgando apto a ser apreciado pelo plenário dessa Assembleia. São Pedro, 16 de abril de 2018, Dr. Cássio Capelari, presidente, Albino Antunes, relator, Gilberto Vieira Macedo, secretário. Tendo recebido o parecer favorável, coloco em única discussão o projeto de lei. Em única discussão. Eu coloco em única votação o projeto de decreto legislativo número 02 de 2018. Projeto aprovado por unanimidade. Então, atendendo ao pedido do vereador Elias Candeias, eu consulto o plenário do pedido de vista do projeto número 34. Todos de acordo? Então, será dado a vista, viu, vereador? Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 31 de 2018. Parecer final. Projeto de lei 31 de 2018 que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar na contadoria da Municipalidade de São Pedro no valor de R$ 602.500 da outras providências. Ao analisar o projeto de lei em questão, acompanhada da respectiva exposição de motivos, conclui-se que tal oposição encontra amparo legal na lei orgânica do município quanto na Constituição Federal. Ademais, nota-se que tal oposição atende aos requisitos legais e não possui vício que impeçam a sua apreciação em plenário. Isto posto, uma anuência dos demais componentes, bem como da relatoria desta comissão permanente abaixo subscritos, emitem parecer favorável ao projeto de lei acima mencionado, julgando apto a ser apreciado pelo plenário desta entidade. São Pedro, 16 de abril de 2018, Dr. Cássio Mestre Capelari, presidente, Índio, vereador, Gilberto Verde Macedo, secretário. Tendo recebido o parecer favorável, coloco em única discussão o projeto. Pela ordem. A palavra ao vereador Dr. Cássio Capelari. Esse é o número 31, né? Esse é o 31. Tá certo. Eu só queria mencionar, presidente e nossos colegas, o público presente, que o prefeito não precisaria nem mandar esse projeto para cá. Já existe no nosso orçamento, se não me engano, o valor de 18 milhões que podem ficar à disposição do jurídico simplesmente para fazer o pagamento desses acordos. Mas como o prefeito entendeu que era o caso, ele mandou especificamente no valor dos acordos em processos que já estão com trânsito julgado, em fase de execução e viriam para precatório. Só para dar um exemplo a respeito desse valor de 472.500, esse daqui é um processo que na época do ex-prefeito Eduardo Modesto pegou fogo num avião ali no hangar. Não sei se o pessoal se lembra disso. Pegou fogo, esse era um avião particular que fazia, um avião agrícola, né, que fazia aí um serviço nas plantações.
e a empresa, seus proprietários, entraram com uma ação. Se, na época, o ex-prefeito tivesse pago, seria um valor principal de 733 mil. Sabe quanto está esse processo hoje? 4.392.080 reais. E estranho, porque a administração passada não conseguiu fazer acordo nenhum. Não foi feito acordo e chegou nesse valor. O valor da aeronave e o valor dos lucros cessantes por ela ter deixado de voar. Aí, maior surpresa ainda, que agora o prefeito, um trânsito em julgado, ou seja, não há mais recurso, ele conseguiu um acordo no valor de R$ 472.500. O município vai deixar de gastar 89% do valor a que foi condenado. E aí, a gente vê aí no final de semana as mentiras que foram contadas, essa conversa mole desses políticos que não param de falar, querendo enganar mais uma vez a população. Então esse é só um exemplo a respeito desse processo aqui. Para quem quiser depois uma cópia, tem esse dispositivo do que vai ser pago, tá certo? Era só isso, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal para a votação do projeto. Adilson Jesus favorável. Adriano Vitor Oliveira. Favorável. Albino Antunes. Favorável. Carlos Eduardo Oliveira. Favorável. Dr. Cássio Mestre Capelari. Favorável. Elias Garcia Candeia. Favorável. Gilberto Vieira de Macedo. Favorável. Dr. Juliano Giocondo Guilherme Antonelli. Favorável. Vereadora Joyce Nótima Benedito Siloto. Favorável. Luiz Fernando Gomes Alves. Favorável. Ondina Nel. Favorável. Robertson Pedrosa Oliveira. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não, esse aqui ele pediu. Esse mesmo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar no 02 de 2018. Parecer final. Projeto de lei complementar número 2 de 2018. Iniciativa do chefe do Poder Executivo. Constando no anexo 1º da Lei Complementar 82 de 2013 da outras providências, ao analisar o projeto de lei complementar em questão, acompanhada da respectiva exposição de motivos, conclui-se que tal posição encontra amparo legal na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica do Município. Ademais, nota-se que tal proposição atende aos requisitos legais e não possui qualquer indício que impeça a sua apreciação em plenário. Isto posto, com a anuência dos demais componentes, bem como da relatoria desta comissão permanente abaixo subscritos, emitem parecer favorável ao projeto de lei complementar 2 de 2018, julgando apto a ser apreciado pelo plenário de atividade. São Pedro, 16 de abril de 2018. Dr. Cássio Mestre Capelari, presidente. Índio, relator. Gilberto Vieira de Macedo, secretário. Tendo recebido o parecer favorável, coloco em única discussão o projeto. Solicito a palavra ao vereador Elias Candeias. Aproveitando o gancho do Cássio, que ele parabenizou o executivo do outro projeto, não deu para concluir lá. Aqui também é mais uma ação do executivo de boa gestão. Ele excluiu um cargo de 3.800 e criou um cargo de 2.200. Então quero dar aqui mais os parabéns ao Poder Executivo. E só para concluir a fala sua, vereador, esse valor de 4 milhões não era nem para ter nem 300, nem 700, nem os 400 que o Executivo está perdendo. Porque a empresa pediu para guardar o avião lá,
o executivo, acredito que não seja de má fé, é impossível isso, né? Deixou o avião guardar o avião no aeroporto, o avião pegou fogo, quando foi ver o avião não tinha seguro, aí cobrou-se o valor do avião e mais os trabalhos que ele ia fazer. Então, quando foi guardar o avião, só fazer um documento, ver se tem seguro, ver se um documento que ele era responsável, não o município. Aí hoje, quem está arcando com a despesa desse avião, ainda que o executivo discutiu, é a população. É R$500 mil jogado no lixo, que não é para ter pagado nem esse valor. Então não é que o prefeito ganhou, discutiu judicialmente e conseguiu esse desconto de 90%, né, mais ou menos. Mas não era nem para gastar esses 470. É um dinheiro para fazer um milhão de coisas. Mas vocês eram vereador junto com o Du, por que vocês deixaram o avião lá? Você não fiscalizou, vereador? Solicito ao primeiro Você era secretário. vereador na época? Não é o vereador que deixa ou coloca. Vocês permitiram, É o- fiscalizou? Vereador, Vocês eram vereador, você e o Cássio junto com o Du? solicito ao primeiro secretário que faça chamada para a única votação nominal. Não foi nesse mandato, não sabe o que você está falando. Então o segundo aí estava dentro. Não fiscalizar nada, são interesses seus. Chamada nominal. Senhor O presidente, prefeito economiza lá, que vocês gastam, extrapola. sabe o que o senhor precisa fazer? É, fazer. Uma hora dessas aí, põe ele para sentar aqui para ele matar a vontade, porque Mas tá à vontade, hein, rapaz? por voto Se eu não entrar aí, vem, vou então defender a precisa sentar população, um vou ser pouquinho, pilantra. sentar ali, esfregar aqui um pouquinho, Ah, mais se eu vontade. sentar um dia aí, vou defender a Pode população, esquecer. vou ser pilantra. Então o senhor se eleja e senta aqui. Ah, você não passa com pilantra, Senta aqui e A eleja. ordem. Não vamos discutir, eles têm que verificar. Então, você colocar a ordem também. Só viu? E quem está respeitar, dispensado não respeitar, ele não vai discutir. Por favor, Ezequiel, dá uma licencinha para nós trabalhar, por favor. Sempre respeitei o senhor presidente, o senhor sabe disso. Chamada nominal. Adilson de Jesus, favorável. Adriano Vitor Oliveira. Favorável. Albino Antunes. Favorável. Carlos Eduardo Oliveira. Favorável. Dr. Cássio Messer Gabelares. Favorável. Elias Garcia Candeias. Favorável. Gilberto Vieira de Macedo. Favorável. Dr. Juliano Jocon de Guilherme Antonelli. Favorável. Vereadora Joyce Norton Benedictes Luto. Favorável. Vereador Luiz Fernando Gomes Alves. Favorável. Vereador Lontina Daniel. Favorável. Vereador Robertson Pedrosa de Oliveira. Projeto aprovado por unanimidade. Conforme o ofício protocolado nesta casa, para uso a tribuna por 10 minutos, conforme o regimento interno desta casa, o senhor Mauro Sérgio Vadeca de Oliveira. E o assunto será relacionado ao voo livre. Peço que adentre a casa. Boa noite a todos. Obrigado, presidente, pela sua oportunidade de expor minhas ideias. Meu nome é Mauro, eu trabalho com tecnologia de informação, eu sou desenvolvedor de software. Eu tenho como hobby praticar voo livre, paraglider. Eu divido meu tempo morando um pouco aqui em São Pedro, perto do Clube de São Pedro, e parte do meu tempo eu viajo para os Estados Unidos e fico lá 6 meses, 4 meses, mas um bom tempo eu moro aqui em São Pedro. Primeiro eu gostaria de parabenizar pela iniciativa da construção do parque, da rampa, na rampa leste, do Parque do Voo, uma obra importante para nós, para o turismo. Parabéns a todos aí pela construção. Gostaria de enfatizar a grande riqueza que São Pedro tem, que é nessa nossa bela serra, e que nos proporciona ter a rampa de voo livre. Na minha opinião, está faltando um entendimento político em explorar de forma mais promissora o turismo do voo livre. Nossas rampas precisam de mais atenção pelo setor público. A rampa oeste, localizada em frente ao deck, frequentemente tem mato alto. Os turistas que param no deck para tirar fotos do visual da cidade, eles deparam com lixo, mato alto
e tomar conta dos decks. Não devemos desistir pela falta de educação das pessoas, mas tentar ensiná-las com placas e sempre deixar o local limpo. A rampa está sendo cuidada por um grupo que se organizou, mas eles visam uma exploração comercial e com cobrança de taxas. A Prefeitura recentemente deu uma autorização de uso dessas áreas públicas a esse grupo. E estão fazendo disso uma exploração com taxas de voo e afastando pilotos de voo livre que visitam a nossa cidade. Vale lembrar, e isso é importante, esses pilotos de fora visitam a nossa cidade, eles gastam no comércio, se hospedam no hotel e movimentam a economia da nossa cidade. Brigas e desentendimentos têm acontecido lá na rampa e corre um sério risco de tornar um ambiente desapropriado para crianças e famílias. Assim como muitos pilotos que deixaram de frequentar a rampa depois dessas brigas. Esse grupo entrou em contato com a Secretaria de Turismo, criando um boato de que as pessoas sem habilitação de voo estariam usando a rampa de forma regular. O que acontece, na real, lá, é que as pessoas não conseguem renovar a carteira de habilitação e alguns alunos não conseguem tirar a carteira de habilitação justamente por causa dessas brigas entre clube e instrutores. Essa autorização de uso da rampa foi dada a um clube aqui de São Pedro. Eu quero enfatizar que tem um clube aqui em São Pedro. Pode ter 2, pode ter 3. E aí? Tem autorização para um clube. E as brigas vão continuar sempre, se você der autorização para um clube. Vou dar um exemplo que fique simples no entendimento para quem não está familiarizado com o problema. Imagine se a Prefeitura me dá a concessão para eu usar o Parque Maria Angélica. Aí o que eu faço? Eu coloco um porteiro lá na frente, eu coloco alguém para cortar a grama e cobro R$30 de entrada para todo mundo que vai no Parque Maria Angélica. Vocês acham justo? Quem que é o parque? É meu? Eu estou cobrando R$30 ou é da população? Exemplo 2. Imagina essas academias ao ar livre que vocês colocaram aí. É difícil conseguir dinheiro para fazer academia ao ar livre, né? Aí imagina se alguém vai lá com um paninho, uma panelinha, e fica lá na frente das academias de ar livre, limpando e cobrando R$5, R$10 de quem vai usar as academias do ar livre. Vocês acham justo? Isso vai acontecer com a obra que estão se fazendo lá na rampa leste. Tá? É uma obra importante, foi gasta um dinheiro absurdo, R$600 mil. A obra foi orçada em 2016, com 6 meses para finalizar a obra e até agora não terminou. Eu entendo que são problemas aí de verbas, eu entendo todo esse trâmite, e com isso vai encarecendo mais a obra. Eu estimo que já está perto de R$1 milhão. Agora, vocês acham justo pegar essa obra que custou tão caro com dinheiro público, dinheiro do governo do Estado, e dar a um grupo para tomar conta e cobrar a taxa de voo? Eu não acho justo. Então, eu quero deixar claro para vocês que eu tenho uma solução muito simples para ser tomada, que resolve esse problema. E eu falo com propriedade de conhecimento porque eu estou no voo livre há 10 anos, eu conheço várias anos no Brasil, no exterior, e eu tenho aqui ideias para me somar no município. A minha opinião é que a Secretaria de Turismo deve olhar a rampa de São Pedro como um potencial ponto turístico, e por ela deve ser cuidada. Ninguém deve ser dono ou um cuidador de rampa. Essas pessoas que aí estão são pilotos de voo duplo, instrutores e donos de escola. Eles não visam nem um pouco o benefício da cidade. Se vier um instrutor aqui de outra cidade tentar abrir um duplo na rampa e fazer voo duplo com seus alunos, ele vai ter grandes dificuldades. Provavelmente ele não vai conseguir abrir o duplo lá. Ou ele vai ser expulso, ou ele vai ser cobrado uma taxa absurda. O clima é horrível lá para aquele cara que quer vir aqui. Lembrando que esse piloto pode vir aqui, se hospedar em hotel por sexta, sábado e domingo, trazer umas 10 pessoas aqui, consumir na nossa cidade, como aconteceu aí sábado, 2 sábados passados, que a gente foi lá na Pizza Time, 10 pilotos lá consumindo a Pizza Time. Eu acho que a Secretaria de Turismo é o órgão responsável, deve cuidar do local, sinalizar, limpar os banheiros, tem funcionário para isso. A Prefeitura tem funcionário para isso, cortar grama. Enfim, a Prefeitura deve tomar conta do local. E quem quer lá explorar comercialmente aquele local, ele deve se cadastrar na Prefeitura. O cara exerce uma atividade comercial e não paga imposto? Não paga ISS? Eles exploram lá comercialmente lá, a área. E quem são esses profissionais?
que vai usar uma obra de 600 mil reais. Que benefício esses profissionais vão trazer para a cidade? Agora eu vou dar um exemplo que funcionaram. A rampa de Governador Valadares tinha várias brigas e desentendimento entre eles. O que a prefeitura fez? Tomou a rampa, tomou conta do local e deixou fora esse grupo. Conclusão, criaram-se 2 grupos lá, porque estava brigando muito, criaram-se 2 grupos, mas eles não tomam conta do local, quem toma conta é a prefeitura. A prefeitura fez uma excelente divulgação de marketing, conseguiu uma boa estrutura de turismo e hoje Valadares é conhecido internacionalmente. Amigos meus dos Estados Unidos conhecem Valadares, visitam Valadares na época do inverno, em janeiro, saem lá do inverno dos Estados Unidos e vai para Valadares, pilotos da Europa, e consomem na cidade, faz movimentar a economia, uma decisão simples. A prefeitura tomou conta. Eu sei que os recursos que recebemos para o turismo devem ser aplicados de forma consciente, e ao meu entendimento, essa concessão de rampa de voo livre é um erro no momento e um retrocesso. E nos dá a ideia da falta da capacidade do setor público e administrado. Simplesmente vocês fazem a obra, que é difícil conseguir dinheiro para fazer uma obra, aí abandona a obra, dá para alguém tomar conta, porque ele não tem capacidade de cuidar. É essa a impressão que passa. Tá? A atual diretoria do CSPD tem integrantes, dono de escola, como eu já falei, que não está interessado muito bem na maioria do benefício do município, não. Está interessado em benefício próprio. Eu vou citar exemplos disso. Exemplos de ex-presidentes que tomaram medidas impopulares e que prejudicou o município. Vocês lembram do evento São Pedro Adventure? Então, teve um ano que o paraglider não entrou no São Pedro Adventure. Não entrou. Sabe por que não entrou? Porque o presidente do clube foi até a Secretaria de Turismo e falou para a Clarissa que a rampa de São Pedro era imprópria para um campeonato. Ridículo uma declaração dessa de vinda de um instrutor e presidente de um clube. Como que a nossa rampa é imprópria para um campeonato de paraglider? Uma rampa fenomenal. Com essa atitude, São Pedro perdeu no mínimo 150 pilotos que poderiam frequentar a rampa, que poderiam frequentar a nossa cidade, poderiam consumir no comércio. São Pedro perdeu isso, por causa dessa atitude. Depois de muitas brigas, anos seguintes, o paraglider entrou no São Pedro de Vento. Exemplo 2. Um presidente decretou proibido filiação no Clube São Pedro de Voo Livre. Ficou anos proibido filiação do São Pedro de Voo Livre. Filiação de novos sócios. Tinha amigos meus que queriam vir para São Pedro, alugar casa em São Pedro, em 10 pessoas, em grupo de 7 pessoas, ficar sócio do Clube São Pedro e frequentar a rampa. Não pôde fazer isso, porque eles eram proibidos de se filiar no clube. Por que ele fez isso? Simples. Porque tem uma escola de voo livre e ele não queria que São Pedro tivesse muitas pessoas voando na rampa. E isso prejudicaria os alunos dele. Então ele tomou essa atitude. Prejudicou o município. Muitas pessoas deixaram de visitar, muitas pessoas deixaram de se filiar. Conclusão, prejuízo ao município. Outra coisa, eles proibiram também pilotos de outras cidades vinham à nossa cidade fazer voo duplo. Tinha até uma placa lá na rampa, escrito os nomes de quem podia fazer voo duplo. Agora eu pergunto, com que autoridade alguém tem que ir lá falar você pode voar ou você não pode voar? Se o cara de lá de outra cidade tem a mesma habilitação que o cara daqui. Ele pode vir, fazer o seu voo duplo, consumir na nossa cidade e trazer recursos para a nossa cidade. Eu quero que os senhores discutam as minhas opiniões antes de tomar uma decisão. Medidas devem favorecer o município e não o grupo. Então eu espero que aquela obra que está sendo feita seja administrada pelo município e não por um grupo. Essa é a minha ideia. Obrigado. Se alguém tiver uma dúvida, eu posso responder. Eu agora abro a palavra para os vereadores fazer as considerações finais. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: hoje, a situação que está a pista de voo livre, se acontecer um acidente lá, é responsabilidade de quem? Do próprio cara que sofreu o acidente. E você falando para passar para a prefeitura, qual a responsabilidade ficaria com a prefeitura em caso de um eventual acidente e a prefeitura teria que contratar alguém especializado para saber se o cara é credenciado para fazer o voo? Isso, certo? Essa fiscalização pode ser feita pelo próprio clube.
Não tem problema. Assim como tem um clube hoje, pode ter 2 e pode ter 3. E nós mesmos temos a capacidade de fiscalizar cada um. Não precisa de um fiscal ou um policial. O próprio clube já tem seu próprio fiscal para fiscalizar. Como é que funciona em Valadares quando você vai lá? Você voa lá? Você precisa ser sócio do clube de lá para voar? Você precisa ter uma carteira de habilitação da ABPR ou ABP, Associação Brasileira, Associação de Voo Livre Brasileira. Associação Brasileira. Senhor presidente. Vamos lá, o vereador do Sorocaba. Na verdade, isso é um decreto, né? Como é que se chama? Mauro. Isso é um decreto do executivo. Ele que direciona como ele vai fazer. Vou dar um exemplo para você. Você falou assim que a prefeitura está mostrando que não tem capacidade. O senhor desculpa, mas eu tenho que discordar do senhor. Nós estamos equipando a Santa Casa. Vou dar um exemplo prático. Estamos equipando a Santa Casa, estamos fazendo com que a Santa Casa se torne algo de benfeitoria maior para o nosso povo de São Pedro. Mas a prefeitura não vai ficar tomando conta dela. Quem vai tomar conta dela vai ser um grupo que automaticamente assumirá a Santa Casa. Eu penso que aí a responsabilidade desse grupo, quando foi montado e o prefeito colocou dessa forma, não passou nem aqui. Ele fez um decreto. Entendeu? Eu penso que lá existe esse clube, existe a associação. Eu acho que vocês iriam ter um relacionamento muito melhor na questão disso. Uma outra coisa também, eu conversando com algumas pessoas, eles estavam falando, cobra-se de todos que vão lá ou só de quem vai fazer o voo? Cobra-se de quem vai fazer o voo. Não cobra de quem vai lá. Se eu for lá, não cobra de mim. Eu posso ficar lá e não cobra de mim. Não. Então só quem vai fazer o voo. O senhor podia falar para mim quanto que cobra para fazer o voo? Cobra R$30 ou R$20. Mentira! E nem sequer cobra. É opcional hoje. Tá, então eu ia falar para o senhor o seguinte, né? Eu penso, né? Isso aqui é uma questão de direcionamento do município. O município, como o senhor falou, que considerou esse recurso, é óbvio, para que possa dar um atrativo melhor lá. Eu penso que está faltando entrosamento entre vocês que voam aí com o clube. Eu acho que está tendo uma rivalidade entre vocês e o objetivo é o mesmo. Então eu acho que vocês deviam se relacionar de maneira adequada, porque eu acredito que para a prefeitura assumir aquilo lá, fica que nem o vereador falou. Muitas vezes a gente vai aumentar a quantidade de funcionários para pôr lá e a gente não tem, às vezes, um profissional na área dos senhores aí que faz isso daí para fazer essa fiscalização. E nós vamos falar, vai colocar lá. Eu tenho visto o policial militar, eu tenho visto o bombeiro atender várias ocorrências lá. E nós vamos falar, a responsabilidade do piloto. Eu acredito que não. Se está na responsabilidade do município, é o município. Lá agora quem está falando conta é a associação. Então essa que nós falou pode ter 2, 3 associações. Bom, eu acho que eles podiam, se tiver 2, 3 associações, nós podemos fazer um vínculo entre todo mundo usar de maneira correta. Agora, só vai me desculpar. Eu não sei, R$20. Professor, o senhor está falando coisa que não está bem coerente. Como você não está falando nada coerente? Vou explicar para o senhor. Eu estou pedindo para você cuidar da área que foi construída com R$600 mil, dinheiro do nosso bolso, do nosso imposto. Eu estou pedindo para você estudar de uma área que é de interesse não só de pilotos e não só de um clube. Eu estou falando para você cuidar de uma área que pertence tanto a pilotos como a turistas que vão lá na rampa. Hoje tem aquele, por exemplo, vou dar um exemplo para você, aquele Roberto Galera que faz uns passeios com turistas que vem em hotéis, senhorzinho de idade, que sobe lá na rampa. Sabe aquele senhorzinho? Fica 10 minutos lá na rampa, 5, porque não tem banheiro. Eles ficam lá na rampa um pouquinho e somem. Então eles podiam usar aquele banheiro lá para ficar um pouco mais tempo, aproveitar mais o tempo lá. Não é só Desculpa, como o senhor deu exemplo da academia ao ar livre. Quando o prefeito coloca lá uma academia ao ar livre, então dou um exemplo, o senhor, claro que o senhor entenda isso. Não tem como você colocar alguém para tomar conta lá, não tem como tomar conta da população. Você está entendendo? Eu estou falando para você não dar o direito. Mas ainda eu estou falando do senhor, se o prefeito ele colocou um decreto dizendo que o voo livre lá, está aqui, ó, vou ler para o senhor aqui, artigo 1º, não é nós que dizemos, o prefeito fez. Fica permitido o uso gratuito em cargos de imóveis públicos no uso do comum a Clube São Pedro Voo Livre. Associação Civil, existe essa associação. Eles falaram assim que a associação, quem é associado, não paga. Então, aqueles que não são associados, paga para fazer um voo. Para fazer um voo. Aí, aqui eles são meu amigo, você sabe desculpa, mas R$20 é irrisório, cara. Você falou que você vai para os Estados Unidos, você vai para o mundo, viaja o mundo, você dá R$5 no trânsito para ele usar droga? Eu dou R$5, eu não vou dar R$5 para uma marmita. para ele.
eles têm parcela que eles pagam do tempo de taxa que eles têm lá. Você vê, então aqui tem aqui, ó. Então quem que paga isso? Quem paga isso? Se o senhor não colaborar, o senhor que é de fora vem aqui, o senhor não colaborar, quem vai pagar isso? O município? O povo de São Pedro vai pagar isso? Fala pra mim uma coisa. Você tá entendendo? Responde essa pergunta pra mim. Quem que cuida do deck lá no Cristo? A feitura. Oh! Você é inteligente, né? Só que é o seguinte, você não tem negócio do senhor. Quem que cuida da deck agora? É a prefeitura que cuida do deck? Você sabe que na frente tem uma rampa? Você não sabia, né? Agora você está sabendo. Na frente do deck tem uma rampa. Desculpa. Quem que vai fazer R$20 do senhor? Só tem que vai gastar muito dinheiro do senhor. Vai fazer falta mesmo. Lê o decreto. Escreva o decreto, você não quer errado. Ninguém para. Olha, tem a DRS em São Pedro, está certo que é particular. Para mim, hoje que não sou sócio, eu vou frequentar a DRS, eu pago R$118 para vir frequentar a DRS. Você entendeu? Eu não sou sócio. Se eu tiver que ir lá um dia, eu pago R$118. DRS é um órgão particular. Não foi mesmo 600 Eu queria, só um segundinho, por favor, eu queria dizer o seguinte, ó, que para a pessoa comentar ou discutir ou falar aqui, tem que se inscrever e usar a tribuna. Também não pode virar uma bagunça a Câmara, que aí eu suspendo e corto tudo. Entendeu? Quem está lá tem que respeitar. Os vereadores podem discutir e quando o vereador está falando, como ele falou, o vereador ouviu, eu peço que o senhor também ouça quando o vereador está falando. Não vamos ficar nesse bate-boca, porque eu suspendo, nós tivemos aqui para uma solução, certo? Então, eu quero que democraticamente vocês escutem e vejam mais aqui dentro. Quem está fora daqui não pode opinar, senão não tem condições. A hora que vocês quiserem, qualquer um da associação, se vocês quiserem fazer uso da tribuna, pode vir, está livre para todos, ok? Então eu gostaria que seguisse mais pela ordem. Agora com a palavra o vereador Adriano Vitor. Muito obrigado, presidente. Uma excelente noite a todos vocês que compõem a mesa, aos nobres colegas, ao público presente e todo o público que nos acompanha pela internet. Uma ótima noite a todos. Senhor presidente, eu tenho um registro em meu celular, no meu WhatsApp, do dia 30 de janeiro deste ano, em que o senhor Mauro, que está usando a tribuna, entrou em contato comigo e fez vários questionamentos acerca dessa problemática que ele está trazendo. E eu respondi, mas antes de responder, claro, eu fui buscar informações com o pessoal da associação, liguei para alguns que encabeçam a associação, liguei para a Clarissa, nossa secretária de turismo, e foi informado o seguinte, naquela época, dia 30 de janeiro de 2018. A Clarissa me passou a seguinte situação: o prefeito fez legalmente a concessão de uso da rampa para a associação e impôs algumas regras, como, por exemplo, a obrigatoriedade da associação fazer a manutenção do espaço. A prefeitura não faz a manutenção da área, não tem custo nenhum a prefeitura com a manutenção da área. A associação, além de cortar a grama, construiu um pergolado e bancos no local para melhor receber os turistas. Será instalado no local um relógio de energia elétrica e a associação terá que pagar a conta de luz. Terão também que contratar caminhão-pipa de água para abastecer o local. Isso não será nenhum custo para a população. A associação terá que arcar com isso. E a secretária de turismo esclareceu ainda que a associação se obriga a fiscalizar se os pilotos têm habilitação e não permite que ocorram voos noturnos sem supervisão. Ou seja, é maravilhoso para a sociedade, para a segurança dos frequentadores, que essa associação esteja no local. Pela própria segurança, a associação está devidamente regulamentada e o jurídico da prefeitura deu parecer favorável à cobrança da taxa, não havendo nada de ilegal em tal procedimento. A taxa, na época, estava em R$20 por um dia ou R$30 por um final de semana e será cobrada apenas de pilotos não associados. A associação é como um clube, né? Eles se filiam, pagam uma anuidade, creio eu. Quem paga essa anuidade não precisa pagar essa taxa no dia que comparecer para fazer o voo. Ocorre o seguinte, eu recebi algumas
explicações, que tem associados que pagam a taxa em outro clube de outras regiões do país e quer voar gratuitamente na cidade de São Pedro. Estou correto? É isso? Ok. Bom, deixa eu me localizar aqui. Bom, o turista poderá frequentar o local sem nenhum custo. Infelizmente, quando o senhor usou a palavra livre, o senhor deixou pairar uma dúvida de que o turista teria que chegar lá e pagar. Principalmente quando o senhor deu o exemplo de colocar um portão no Parque Maria Angélica. Então ficou dúbio isso, mas eu estou esclarecendo aqui que o turista, qualquer um de nós podemos chegar lá e não tem taxa nenhuma. E outra, além disso, o turista ainda tem uma estrutura para receber com mais conforto a família, muitas vezes tem criança, enfim. Bom, se houver irregularidades, a Secretaria de Turismo poderá revogar a concessão a qualquer tempo. Conversei também com o Carioca por telefone, eu nunca me encontrei com ele pessoalmente, então nem sei se está presente, que é um dos membros da associação CSPVL. E ele me não é mais? Não faz mais parte? Ok. E ele me passou mais algumas informações, que são as seguintes. Além de reiterar tudo o que a secretária de Turismo falou, ele diz que a associação tem um custo fixo com um funcionário registrado em carteira para fiscalizar os pilotos que fazem uso da rampa, também para impedir que pessoas sem habilitações se aventurem a tentar voar, e a associação paga um escritório de contabilidade para sua prestação de contas junto aos órgãos legais. A associação paga o proprietário de um sítio para que os pilotos possam pousar com segurança. O funcionário ainda corta grama, faz o recolhimento do lixo e fica no local durante o final de semana. Ou seja, a associação tem custo mensal e necessita da cobrança de taxa para os não associados para poder arcar com os custos fixos. Diante de todo o exposto, propõe uma reunião entre o senhor Mauro, o prefeito e a secretária de turismo e os representantes da associação para debater a questão. Depois disso, o senhor Mauro nunca mais me procurou. Então eu fiquei esperando, nós ainda conversamos mais um pouco aqui pelo WhatsApp e, para minha surpresa, não sabia que o senhor estaria presente hoje para usar a palavra livre, né, a tribuna livre. Eu acho que o senhor deveria, né, já que eu tinha exposto toda essa problemática, né, a gente debateu isso amplamente, nós deveríamos ter marcado uma reunião. Posso completar a minha fala, por favor? Só um minutinho que eu estou terminando, o senhor tem a possibilidade de falar. Cheio de dúvidas. E outra questão, só para finalizar, presidente, eu acho muito bom para a população de São Pedro, ou para a população de qualquer cidade, quando a prefeitura faz a concessão de uma área pública e o particular passa a cuidar, porque a gente desonera o munícipe. Isso é muito importante. Isso é gestão com qualidade. Isso é saber colocar uma cidade para funcionar. E nesse ponto, a Secretaria de Turismo e o prefeito estão de parabéns. Eu discordo plenamente do senhor, infelizmente. Você tem seu direito. Eu gostaria, porque o regimento interno da casa ele dá 10 minutos, nós temos que cumprir. Então, eu gostaria que o senhor fizesse só uma consideração final, por favor. Eu concordo com você e com você também que tem que ser pago as mensalidades, as anuidades que são cobradas lá. Eu concordo, todo mundo que é sócio de um clube tem que pagar. O que falta entender aqui é que o piloto ele é obrigado a se associar em um clube. Hoje existe um monte de clube de voo. E, para você ter uma ideia, não é todos os clubes que têm as mesmas direção de vento. Aqui em São Pedro, por exemplo, tem sul, sudeste e leste. Se você quiser voar nordeste, por exemplo, tem que voar lá em Santa Rita do Passa Quatro, ou Torrinha, em outras rampas, outra cidade. Assim como tem pilotos de outras cidades que não tem o vento lá, por exemplo, sul, na rampa deles. Eles têm que vir para São Pedro. Aí eles chegam aqui em São Pedro para voar, se depara com essa taxa de voo. O que é ridículo. O que o piloto de São Pedro poderia voar também na outra rampa sem pagar essa taxa de voo. Agora, custos para o clube existem. Como ele colocou aí, custos para o clube existem. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se a casa de vocês, a arrecadação está menor do que o custo, o que vocês fazem? Diminuem o custo? Ou vão atrás de pedidos e vão lá na rua? Que é o que está acontecendo aqui.
pedindo esmola na rua, pedindo esmola na rampa para piloto de fora, para turista. Eu quero dizer que turista de fora que vem para São Pedro tem que ser muito bem tratado, muito bem convidado, porque ele faz a economia da cidade girar, ele se hospeda em hotel. Essa taxa de R$20, que é uma miséria que esse cara está falando, não pensa que isso aí não pensa que isso incomoda. Assim como você vai para São Paulo e paga 3 pedágios, por que 3 pedágios? Não é nada, é R$15, R$18 não é nada. Só que incomoda você pagar, porque a estrada está lá, a gente paga IPVA, imposto, a estrada deveria estar bem cuidada, não deveria ter sido concedida. Então, o que eu estou querendo dizer é que a prefeitura poderia fazer uma parceria com esse clube, diminuir o custo desse clube, para que não tivesse cobrança de taxa de voo. Eu não estou aqui dizendo que não é para pagar anuidade do clube, tem que pagar anuidade. Eu estou contra a taxa de voo de pilotos turistas. Senhor presidente, pela ordem, só para finalizar, nós tivemos lá na rampa, fiscalizando lá, eu, Branco Du, na época, estava sendo construído, acompanhando, até porque ali é recurso do DAT, teve algumas dificuldades ali do repasse. O dinheiro que veio é um dinheiro específico, não passou do valor que foi colocado lá, né, porque a prefeitura tem que pegar esse dinheiro no total e esse mesmo dinheiro ela tem que acabar a obra. Então não foi colocado aí R$1 milhão no valor dessa obra. Também creio que está finalizando a obra, vai ter banheiro lá, não sei se o pessoal vai ter banheiro lá, vai ter uma qualidade melhor para todos que frequentam lá, né? Então eu não vejo uma dificuldade ali do jeito que está sendo colocado aqui, né? Eu acho que a prefeitura vai entregar aquela obra, uma obra que vai ser bem vista para a cidade, vai ser bem utilizada para todos ali, né? Com qualidade, vai ser dentro daquelas pessoas. Conheço pessoas também que quem vem de fora participam ali, pessoas amigas minhas e que não reclamam, entendeu? E eles vêm de fora para poder participar ali, entendeu? Então assim, eu acho que eles fazem parte aí da associação e tudo mais. Então assim, eu acho que no total, acho que está sendo bem viável, que a prefeitura e a nossa secretária de turismo está sendo colocada aqui, colocou o projeto. Então assim, eu não vejo empecilho nenhum, não foi gasto mais na obra ali, entendeu? A obra veio no valor de 600 e pouco, mas foi gasto no valor de 600 e pouco. Então não foi a mais do que isso. Teve alguns empecilhos ali por causa da dificuldade que estava tendo aí no governo estadual, governo federal, e isso aí nós tivemos algum atraso em nível de governos do DAT. Mas essa obra vai ser concluída e entregue dentro daquilo que foi colocado lá dentro da estimativa. Senhor presidente, posso ir? Boa noite, seu Mauro. Eu acho que o que foi dito aqui já é o suficiente para entender qual é a questão do seu Mauro, qual é a questão da associação. Ele já explicou por que ele não concorda, com o que ele não concorda. Isso não quer dizer que o município esteja errado. Essa é a opinião dele, ele está aqui debatendo e explicando tudo aquilo que ele acha que é justo e o que ele acha que não é. Essa Casa de Leis aqui é o espaço para isso, é o momento oportuno para isso. Em contrapartida, o que foi feito pelo município, e alguns vereadores aqui acompanharam, não tem nada de ilegal, aí é questão de opinião. Ele entende que se a prefeitura tocasse, seria melhor, menos ônus e a população ficaria mais feliz. E resumo é isso. A associação, em contrapartida, ela já está lá há mais de 15 anos. Aqui tem um decreto do prefeito declarando a associação como utilidade pública. Essa sessão que foi feita, já foi feita em outros espaços aqui e é absolutamente legal. Então, qual é que seria a minha opinião? Essa sessão está sendo gravada, a associação já tem todo o seu trabalho lá. Se existe essa discussão, o senhor poderia até encabeçar isso, fazer uma reunião com o prefeito e ver se existe alguma saída para que se chegasse a um acordo. Volto a dizer, tudo que foi feito é legal, existe sim um trabalho da associação lá e existem algumas pessoas que não concordam com o que foi feito. Então, essa discussão deveria ocorrer para que se chegasse num consenso. Agora, dizer que é ilegal, isso eu não concordo também, simplesmente. Tá? Essa é a minha opinião. Obrigado. E o bom é ter Adriano aqui como vereador. Né? Nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Solicito a vereadora Joyce Benevides para assinar a cortina do